Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor. Durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração, quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, e te convidar agora para ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está ali, no livro do 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 4. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. Lá no Velho Testamento, te convido a abrir a sua Bíblia para ler junto comigo essa passagem agora, para nós recebermos diretamente da palavra de Deus esse alimento espiritual tão precioso. Enquanto você abre, eu quero também te convidar a se inscrever aqui no canal. Você que está chegando pela primeira vez, você que já é frequente aqui no nosso canal e ainda não se inscreveu, vamos aí nos inscrever, curtir o vídeo, compartilhar, deixar o seu comentário, porque isso ajuda muito o desenvolvimento do canal, para que o YouTube indique ele para mais pessoas. Você está dizendo que esse conteúdo é bom, ele é relevante, e o YouTube vai encaminhar. Então, seja bem-vindo e agradeço você desde já por essa colaboração aqui para nós levarmos a palavra de Deus cada vez mais longe. Então, vamos ao texto. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. Assim diz a palavra de Deus. Então, do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas, um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como de um eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro, e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias era um gigante. E nós conhecemos a história. Se você não conhece, leia aqui o capítulo 17 de 1 Samuel, para você ver como que Davi enfrentou esse gigante, que estava afrontando todo o povo de Israel. Golias era um gigante que todos estavam com medo dele. E veja bem, por que eu fiz questão de ler essas características aqui de Golias para você hoje, para você despertar para algo? Porque ao longo de toda a história do povo de Deus, nós sempre enfrentamos batalhas que são muito maiores do que nós. Sempre enfrentamos inimigos e adversários que são muito maiores, e Deus nos dará a vitória sempre. Sempre que nós nos colocarmos aos pés do Senhor, sempre que nós nos colocarmos em dependência de Deus, sempre que nós nos colocarmos ali considerando que Deus é que vai à frente das nossas batalhas, nós obteremos êxito. Nós não precisamos ter medo, sabe, dos gigantes, dos grandes desafios dessa vida, porque certamente, muitas vezes, eles são muito maiores do que nós. E nós não precisamos negar essa realidade. Muitos costumam dizer assim, isso não é maior do que você, isso aí é pequeno, você é maior do que isso. E nem sempre é verdade. Muitas vezes as lutas são muito maiores do que nós mesmos. As lutas muitas vezes são mais intensas do que talvez a gente pudesse suportar. Por isso que nós precisamos da intervenção de Deus. Por isso que Deus é conosco para lutar as nossas batalhas. Porque, veja bem, quando Davi enfrenta Golias, Davi derrota Golias. Mas Davi não venceu Golias apenas por si mesmo. Davi venceu Golias por toda a sua nação. As suas grandes vitórias, elas não param em você. Toda grande vitória que você enfrenta, que você conquista no Senhor, ela vai alcançar as pessoas que estão ao seu redor, ela vai alcançar a sua família, vai alcançar as pessoas que você ama, vai glorificar o nome do Senhor. Veja bem, qual é a luta que você está enfrentando hoje? Não se acanhe em admitir que ela é grande. Não se intimide com o tamanho dela. Quando você lê aqui o capítulo 17, você vai ver Davi enfrentando Golias, e não tem nenhum momento que Davi
diz que Golias era um gigante. Não tem nenhum momento que Davi olha para Golias e reconhece o tamanho dele, mas o tempo todo Davi reconhece a grandeza de Deus. Davi vira para aquele gigante e fala assim: olha, eu vou com você, contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou com a minha força, eu não vou na minha habilidade, eu não vou na minha capacidade, mas eu vou na força do Senhor. O Senhor vai me entregar a vitória nas mãos. E foi assim que aconteceu com Davi. Davi era um jovem que para a nossa geração hoje é um adolescente, que teria ali entre seus 16 a 17 anos, no meio de um exército de homens treinados, homens capazes. Quando Davi chega, você vai ler o texto aqui, eu te encorajo a fazer isso. Davi, ele se apresenta para a guerra e Saul oferece armadura. E Davi falou: isso não serve em mim, não consigo lutar com isso. Eu vou aí no nome do Senhor. E Davi pega 5 pedrinhas ali na beira do riacho e ele coloca na sua funda. E aquela pedra que ele lança, ele joga Golias por terra. E ali Deus dá a vitória. E com a própria espada de Golias, Davi corta a cabeça dele fora e vence aquela grande batalha. Não importa o tamanho da batalha que você está enfrentando. Admita o tamanho, mas admita que o Senhor é muito maior. Admita que o Senhor pode fazer, ninguém consegue superar. É assim que nós vencemos as nossas guerras, é assim que nós vencemos as nossas batalhas, é no Senhor. As maiores batalhas da nossa vida, nós vencemos elas ajoelhados na presença de Deus, orando, crendo, buscando a direção de Deus. Quando você estiver agora ouvindo essa mensagem e você está aí meditando, pensando na sua vida, eu quero te encorajar a olhar para esta palavra e entender que durante toda a história do povo de Israel, os desafios e os inimigos eram muito maiores do que eles, mas o Senhor vem dando vitória a esse povo ao longo da história. Olha, nós podemos olhar para a palavra de Deus e ver que sempre foi assim. E há um último inimigo que nós um dia haveremos de vencer, que é a morte. Vamos passar por ela, mas o Senhor já nos deu vitória sobre a morte ali naquela cruz. O Senhor já deu vitória sobre o seu pecado ali naquela cruz. O Senhor deu vitória sobre a nossa derrota, que seria sermos acusados e condenados à perdição eterna. E o Senhor já nos deu a salvação. O que mais o Senhor não pode nos dar? Todas as coisas. A palavra diz que Jesus, ele conquistou tudo naquela cruz para nós. E se Deus não poupou o seu único filho e se entregou por nós, o que mais ele não nos daria? Então eu quero te desafiar hoje a levantar a sua cabeça, crer e saber que não importa o tamanho da sua luta, Deus é especialista em fazer com que aqueles que não dão conta sejam grandes vitoriosos. Deus é especialista em fazer com que nós vivamos novidade de vida. E Deus é especialista em fazer o inimigo ser envergonhado diante daqueles que seriam improváveis naquela batalha. Eu e você somos esses improváveis, mas com o Senhor todas as coisas são possíveis. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Cada pessoa que está comigo aqui neste momento de oração, que o Senhor vá ao encontro, trazendo encorajamento, fé, um ânimo novo. Pai querido, seja qual for a luta que essa pessoa está vivendo agora, assim, Pai, como o Senhor foi com Davi, assim como o Senhor foi com Josué, assim como o Senhor foi com todos os heróis da palavra, seja também com essa pessoa. Talvez é uma enfermidade, Pai, um problema no casamento, talvez, Senhor, seja uma questão financeira, seja um filho que está fora de casa. Pai, eu não sei, o Senhor conhece a luta dessa pessoa, mas nesse dia, Pai, eu não conheço a luta dela, mas eu conheço Deus a quem nós estamos clamando e sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Pai, e que nada, Pai, é impossível para o Senhor. E agindo o Senhor, ninguém poderá impedir. E é nessa convicção que eu apresento a vida de cada pessoa aqui, na certeza plena e absoluta que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos e pensamos, segundo o poder do Senhor que em nós opera. Amém?
tenha um excelente domingo. Deus abençoe a sua vida. E, como eu pedi no início, eu peço novamente, se inscreva aí no canal, venha fazer parte, compartilhe e até amanhã, se Deus quiser.